Olá! Nessa aula de hoje trabalharemos a tabela verdade. Como é que se cobram as bancas, tá? A interpretação da tabela verdade. Tem CESP aqui, não dá aula, mas tem questões de outras bancas também, certinho? Então vamos à primeira questãozinha. RS são duas proposições avulsas. Complete a última coluna desta tabela verdade que se encontra em branco e classifique se o resultado é contingência, tautologia ou contradição. Então vamos lá. É a tabela do se então, né? É a tabela do se então. No se então, tá? Que é a condicional. Qual que é a informação que a gente tem, tá? Que quando for, a única vez que for falso é VF, F. Então a gente fala que Vera Fischer é falsa. Então, na condicional só é falsa quando for V, F, tá certo? Mas quem a gente está trabalhando? A gente está trabalhando R e não S, né? Então, está trabalhando R e não S. Então, vamos lá. Na primeira linha, V com V dá verdade. Na segunda linha, V com F dá falsa. A única situação que é falsa é VF, certinho? Na terceira linha, F com F, da verdade. Na última linha, F com V, da verdade. Certinho? Da verdade. Pessoal, então, o que nós temos aqui? VF, VV. Então, vai dar a letra D. Tá? Contingência, quando tem situações de verdade e de falso. Tautologia é só quando é só V, só verdade, tá? Contradição, tá? Quando for só falso. Essas informações a gente tem que guardar, tá? Então, quando der verdade e falso, tá? É contingência. Nesse caso aqui, letra E. Beleza? Questãozinha bacana essa, né? A número 2. Sejam PQ duas proposições lógicas, tá? Quaisquer. Assinale a alternativa que preenche corretamente de cima para baixo a tabela verdade. Beleza? Então nós temos que P, verdade, verdade, falso e falso. E que Q, verdade, falso, Isso aqui é a tabela normal com 4 linhas, tá? Porque tem duas proposições, tá certo? O se e somente se, tá? Qual que é a característica dele? Tem que ser verdade, verdade ou falso, falso. Tem que ser iguais. Verdade, verdade ou falso, falso. Ou tem que ser diferente, tá? Ou o Grêmio é campeão gaúcho ou o Inter é campeão gaúcho. Não tem como ter dois campeões gaúchos. Um exemplo. E o se somente se é o contrário, tem que ser igual. Ou verdade com verdade ou falso com falso. Tranquilo? Vamos lá. Então, verdade com verdade dá verdade. Verdade com falso dá falso. Falso com verdade dá falso. Falso com falso dá verdade. Se são iguais, verdade. Bom, nessa sequência, VF, FV. Então, letra A, né? Letra A. Questãozinha tranquila também. Mas na hora da prova, quando mistura com mais 59 questões, mais 79 questões, a gente pode até que esqueça essa informação aqui. Beleza? Vamos começar a dificultar um pouquinho. Certinho? Vamos começar a dar uma dificultada aqui na vida de vocês. Tá? A tabela verdade é um instrumento utilizado para definir o valor lógico de uma proposição, isto é, para saber se uma sentença é verdadeira ou falsa, ok? Complete a tabela. Essas primeiras 3 linhas aqui poderia ter sido só complete a tabela, tá certo? Só começa a ser importante a informação, tá? A partir daqui, ó, complete a tabela. O resto é coisa de CESP, né? Para encher linguiça. É coisa da nossa banca para encher linguiça. Vamos lá? Vamos lá, então. Qual alternativa traz os valores
lógicos da operação dada a última coluna de cima para baixo. Quando eu falo de cima para baixo. Bom, o que ele quer? O que ele quer? P ou Q, se então, não Q ou não P. Tá certo? O que a gente resolve primeiro? Parênteses. Quem está dentro do parênteses? Então vamos lá resolver quem está dentro do parênteses. Então vou começar com a linha verde, tá? Que ele fala P e Q. Lembrando que o E, tá? Tem que ser todo mundo verdade. Todo verdade. Então P e Q. Vamos lá no P e no Q. Vamos no P e no Q, certinho? P. Se o P é verdade, tá? E o Q é verdade, esse aqui vai ser verdadeiro. Se o P é verdade e o Q é falso, esse aqui vai ser falso. Se o P é falso e o Q verdade, esse aqui vai ser falso. Se P e Q forem falsos, essa linha vai ser falsa. Então, P e Q só é verdade se todo mundo for verdade. Aí agora o se então, tá certo? O se então. Tá, mas vamos resolver agora, ó. Não Q ou não P. Ou, tá certo? O ou basta, ou ser verdade, uma verdade. Basta uma verdade. Então ele quer o não Q e o não P. Então olha só, ele quer o não Q e o não P. Beleza? Então olha só. Falso com falso vai dar falso. Certinho? Então, falso com falso vai dar falso. Deixa eu colocar uma canetinha diferente. Falso com falso dá falso. Verdadeiro com falso vai dar verdade. Falso com verdade vai dar verdade. Verdade com verdade vai dar verdade. Então vamos para a última linha, o que ele quer saber. Tá certo? Que é se P e Q, se então, não Q ou não P. Certinho? Lembrar que o se então, Vera Fischer é falsa. Só é falsa se for VF. Temos VF aqui? Temos, ó. VF. Então a primeira é falsa. Ó, todo mundo é FV, FV, FV. Então todo mundo verdadeiro. Então essa sequência aqui, falso, verdade, verdade, verdade. Tem alternativa aqui? Tem alternativa? Letra E, né? Letra E. Atende a nossa tabelinha do CESP. Questão bacaninha essa aqui, né? Então, leia, releia, volte e acompanhe a nossa resolução aqui, passo a passo, passo a passo. Perfeito? Vamos para a próxima. Agora eu já trouxe uma tabelinha desenhadinha. Essa aqui é que aparece na questão. Essa aqui já, para a gente resolver ficar mais organizadinho, porque a minha letra não é tão bacana assim, né? A letra não é tão bacana assim, então se eu puder dar uma organizadinha, melhor. Considerando os conectivos lógicos usuais e assumindo que as letras maiúsculas representam proposições lógicas, julguem o item seguinte, relativo à lógica proposicional. Considere-se que as primeiras três colunas da tabela, a verdade, da proposição, olha só, até aqui, tá? Desnecessário. Poderia começar daqui, tá? Que é o quê? Q ou R, Q ou R, tá? E com P, né? Então vamos lá, vamos lá. Então é Q ou P, Q ou P. O ou, pessoal, tá? Lembrando que o ou basta ter uma verdade, tá? Basta ter uma verdade. Vamos lá. Então, ó, é Q e R, tá? Tome muito cuidado, porque às vezes tem uma pegadinha aqui. Q e R. Q e R, verdade com verdade? Dá verdade. Q e R, verdade com falso? Dá verdade. Q e R, falso com verdade? Dá verdade. Falso com falso? Aí sim dá falso. Verdade com verdade? Verdade.
verdade com falso dá verdade, falso com verdade dá verdade, falso com falso dá falso. Certinho? Esse EP, vamos repetir o P aqui? Verdade, 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 verdade. Falso, Aqui está falso, o que encontrei na falso, internet. falso, tá? Falso. Beleza? Ele quer o que, que vai resultar, tá? Esse ou, esse E. O E, pessoal, só é verdade. O E só é verdade se todo mundo for ver, certinho? Então, a primeira, V com V é verdade. Segunda, verdade com verdade dá verdade. Terceira, verdade com verdade dá verdade. A quarta, falso com verdade dá falso. A quinta, verdade com falso dá falso, tá? Você pode ver que todas as outras serão falsas, porque não são todas verdades, certinho? Então vamos lá. Vamos, nós temos o quê? 3 verdades e 5 falsas, né? Então olha só. Verdade, verdade, verdade até aqui tá ok, tá? Falso, ok. Só que aqui, ó, é falso, já não tá ok. Então esse item é errado. Esse item é errado. Então, questãozinha do CESP, tá? Bem bacaninha. Fazendo passo a passo, primeiro o parênteses, lembrando, quando for condicional, Vera Fischer é falsa, VF, F é a única citação que é falsa, tá? 4 deu errado. Prestem bem atenção aqui. Outra questãozinha do CESP, ela vai ser falsa ou verdadeira. Ela vai ser certa ou errada. Tranquilo? Vai ser uma das duas. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Na sequência aqui. Ele fala o seguinte: considere os conectivos lógicos usuais presentes na tabela a seguir, assuma que as letras maiúsculas representem proposições lógicas. Essa informação o SESP coloca em todas as questões, certinho? Em todas as questões ele coloca essa aqui. Tá? Considere que as primeiras 3 colunas da tabela verdade da proposição lógica P. Opa! Então, ele quer P se, somente se, tá? Q e R. Q e R. Então vamos lá, repetindo o P. V, 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 V. F, 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 F. O se somente se, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui ele não precisa falar, tá? Isso aqui ele não precisa falar. Conjunção é E, tá? Conjunção é verdade se todos forem verdade. Disjunção é ou, tá? Disjunção é ou. Pelo menos uma verdade, né? Pelo menos uma verdade. Negação, tá? Então a negação de P é não Q, não P, e assim por diante. Condicional, só é falso. Se for Vera Fischer, é falsa. O restante, todos são verdades. A bicondicional, tá? Se, somente se, tá? Só é verdade se forem iguais. Só é verdade se forem iguais. Faltou aqui, tá? Faltou aqui, tá? A que a gente tá falando aqui, né? Tá? A bicondicional e faltou o ou, tá? A bidisjunção, que só é, tá? Verdade se forem diferentes. Ou Palmeiras é campeão do mundo, ou Palmeiras não é. Não tem ele ser as duas coisas. Ou ele se intitula campeão do mundo, mas não é. Beleza? Então vamos lá. É P, se somente se, Q ou R. Tem que fazer primeiro o que está entre parênteses, né? Q ou R. Vamos fazer Q ou R? Q ou R. O ou, tá? O ou basta uma verdade. Então vamos lá. V com V dá verdade. V com F dá verdade. F com V dá verdade também. F com F, falso. V com V dá verdade. V com F
dá verdade, F com V dá verdade e F com F dá falso. Então, o ou só dá falso se tiver os dois falsos. Beleza? E o se somente se, tá? O se somente se só é verdade se forem iguais, tá certo? Se somente se só é verdade se forem iguais. O que são iguais? Verdade com verdade, falso com falso. A primeira linha é verdade com verdade, dá verdade. A segunda linha é verdade com verdade, verdade. A terceira linha é verdade com verdade, verdade. A quarta linha é verdade com falso, dá falso. Quinta linha, falso com verdade, falso. Sexta linha, falso com verdade, falso. Sétima linha, falso com verdade, falso. Oitava linha, falso com falso, verdade. Detalhe, só dá certinho se for igual. O se somente se. Então vamos lá, vamos conferir. Então vai dar verdade, 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 falso, 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 verdade. Já deu diferente, né? Já deu diferente nessas duas aqui, tá? E nessas. Essa aqui já deu igual, deu diferença aqui, né? Então, esse item é errado. Esse item do CESP é errado. Bacaninha, tá certo? Vocês viram? Que dá um pouquinho de trabalho, mas é só ter uma sequência lógica que não erra. Tá? Olha, questão de 2025. Questão saindo do forno do Tabela Verdade. Tá? Então é do CESP, Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de arquivista. Julgue o próximo item relacionado à lógica proposicional. Ele coloca o mesmo enunciado, né? Considerando símbolos lógicos. Tá? O que me interessa aqui? É a partir daqui. Tá? É a partir daqui. Esse cara aqui que me interessa. Certinho? Esse cara aqui que me interessa. Se P, então R, entre parênteses, ou E, né? E que. E que. Qual que eu faço primeiro? O que está entre parênteses, tá certo? Se P, então R. Se então só é falso se for VF, certinho? Se PR, então é P e R, tem que comparar esses dois. Verdade com verdade, dá verdade. Verdade com falso, opa, dá falso. Vera Fischer é falsa. Ó. Vera Fischer é falsa. É a única situação que no se então, na condicional, é falsa. De novo, ó. V com V, dá V. V com F, dá F de novo. F com V, dá V. F com F, dá V também. F com V, dá V. F com F, dá V. Então, o se P, então R, tá? O se P, então R, deu essa linha aqui. E que. Vamos repetir o que aqui para ficar mais fácil? VV, FF. VV, FF. Eu copiei daqui, tá? Para ficar um do lado do outro. Eu poderia fazer de trás para diante, mas eu prefiro colocar um do lado do outro. Então, olha só, ele quer o E. O E só é verdade se todo mundo for verdade, tá? O E só é verdade se todo mundo for verdade. V com V, dá V. F com V, dá falso. V com F, dá falso. F com F, dá falso. V com V, dá V. V com V, dá V. V com F, dá falso. V com F, dá falso. Certinho? Então, vamos lá. V, F, 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 V, V, F, F. Opa, bateu todo mundo. Item correto. Item certo. Beleza, pessoal? Na dúvida, volte, faça um por um, tá? Passo a passo, não é uma questão que costuma eliminar. Tá certo? Para quem treinou, para quem estudou. Para quem não viu o assunto, chega lá, olha uma tabela dessa, ele faz assim, ó, passa para a próxima. Opa, questão semelhante, questão parecida. CESP, Sebrasp 2024, Prefeitura de Aracaju, prova para professor. Então, vocês percebam que até aqui, ó, tá? Essas 5 primeiras linhas até aqui são iguais. O que ele quer? Ele quer o Q ou P e R. Quem que a gente faz primeiro? Quem está entre parênteses. O Q não tem o que fazer, é só repetir o Q, né? V, V, F, F. V, V, F, F. Até para a gente trabalhar só com isso aqui.
Agora vamos colocar uma cor diferente aqui. P e R. Eu quero trabalhar esse cara e R. P e R. O E, pessoal, só se todo mundo for verdade. Então, primeira, V com V, verdade. V com F, falso. V com V, verdade. V com F, falso. Falso com V, falso. Falso com falso, falso. Falso com verdade, falso. Falso com falso, dá falso. Então, o E tá, tem que ser todo mundo verdade, senão não cola. Bom, ele quer aqui o ou. Então, esse ou esse, certinho? Então, poderia denominar aqui, ó, A, esse aqui B, tá? Eu quero o que aqui? Tá até para A ou B, A ou B, tá? Esse ou esse. O ou, pessoal, para ser verdade, o ou para ser verdade, basta ter pelo menos um V. O ou, para ser verdade, basta um V. Então vamos lá na primeira linha. Todo mundo verdade, né? Então é verdade. Na segunda linha, verdade, falso, dá verdade. Na terceira linha, falso, verdade, dá verdade. Na quarta linha, falso com falso, dá falso. Na quinta linha, verdade com verdade, verdade. Sexta linha, verdade com falso, dá verdade. Sétima linha, falso com falso, dá falso. Oitava linha, falso com falso, dá falso. O ou tem que ter um verdadeiro, pelo menos. Então vamos lá. Deu três verdadeiros, né? Um, dois, três. Um falso, uma verdade, outra verdade, falso. Opa! Bateu certinho. O item 7 é correto. O item 7 é certo. Uma questãozinha do CESP, né? Uma questãozinha do CESP. Ao construir a tabela verdade, ao construir a tabela verdade. Então vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira é P e Q. Então, aqui, ó. P e Q. Então, P e Q só é verdade se for todo mundo verdade, né? Verdade com verdade dá verdade, verdade com falso dá falso, falso com verdade dá falso, falso com falso dá falso. Tranquilo? Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidadinho. Que, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Voltando aqui. A segunda, tá? Ele quer P e Q, P ou Q, a negativa, né? Então aqui vai ser ou, tá? E aqui a negativa do que está entre parênteses. A negativa de P ou Q. Então, P ou Q só é verdade se todo mundo for verdade. Então, vamos fazer o seguinte: organizando aqui. Organizando aqui, tá? Organizando essa questãozinha aqui. Primeiro vamos fazer P e Q. P ou Q? Sem a negativa, depois a gente nega. Certinho? Então, P ou Q? O ou só é verdade se tiver um verdadeiro, pelo menos, né? Então, verdade com verdade dá verdade. Verdade com falso dá verdade. Falso com verdade dá verdade. Falso com falso dá falso. A negativa desse cara aqui. Então, eu vou negar. Vou negar. Negando. Negativa de verdade é falsa, tá? Então, a negativa de P ou Q. É verdade? Falsa, é verdade, falsa, é verdade. Eu quero o que agora? Tá? Então, digamos que esse aqui seja A e esse aqui seja B, certinho? A seja B. Então, ele quer o quê? A e B. Então, digamos que esse cara aqui seja A e esse cara aqui, o não, esse aqui seja B. Eu quero o E. Para o E ser verdade. Então, vamos lá. A e B. Para o E ser verdade, tem que ser todo mundo verdade. Então vamos lá. Ó, verdade com falso dá falso. Falso com falso dá falso. Falso com falso vai dar falso.
Falso com verdade vai dar falso. Deu todo mundo falso, né, pessoal? Letra A. Todo mundo falso, letra A. E aqui no finalzinho vem um gabaritinho, tá? Pra gente conferir. Beleza, pessoal? Bacana, né? É isso aí.